estavam reunidos e o que aconteceu? Exatamente. Os jovens estavam participando de um retiro, certo, com seus professores, e ali foram fazer uma experiência com o batismo no Espírito Santo, diante do Santíssimo Sacramento, com o poder do Espírito Santo. Então assim nasceu a Renovação Carismática Católica, quando todos aqueles jovens, junto com os seus professores, naquela universidade, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos dizer que aconteceu com esses jovens aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é isso? Com toda certeza. Até porque o Espírito Santo ele não está preso nem aos sacramentos, nem à igreja, nem muito menos à história. Ele sopra onde quer, como diz o capítulo 3 do Evangelho de São João. Ele sopra onde quer, como quer e em quem quer. Ele usa as pessoas da forma que ele quer. Então, nesse ano de 1967, o Espírito Santo, então, ele soprou na Universidade do Quesnay e encheu aqueles jovens e todas aquelas pessoas que estavam participando daquele retiro naquela ocasião. Ok, então nós somos chamados de carismáticos, né? Por que eu digo isso? Porque eu sou da Renovação Carismática, você também, fazemos parte do mesmo grupo. Eu sempre gosto de citar aqui, nosso grupo de oração chama-se Cristo Liberta. E há 16 anos já que nós fazemos parte da Renovação Carismática. Então nós somos chamados de carismáticos. Para isso acontecer, como isso se deu em Duquesne, para isso acontecer conosco aqui no Brasil, alguém teve que trazer a renovação para cá. Como ela chegou aqui? Muito bem, a história da Renovação Carismática Católica começa justamente na década de 70, quando o missionário jesuíta, recém-ordenado, o padre Eduardo Dougherty, que muita gente conhece, é o fundador da Século XXI e também da famosa revista Brasil Cristão. Ele fez a experiência lá nos Estados Unidos, participando em um desses retiros, fez a experiência do batismo no Espírito Santo e trouxe para o Brasil em 1970, ali precisamente em Campinas, no estado de São Paulo, onde começou a partir dali a história da Renovação Carismática Católica e tem se propagado até os dias de hoje aqui na nossa nação brasileira. Amém, amém. Então, nós, como carismáticos, passamos a conhecer a Renovação Carismática por conta dos grupos de oração da Renovação Carismática, porque se não fossem os grupos de orações, não existiria a Renovação Carismática, não é isso? Até porque quando se deu todo esse acontecimento lá em Duquesne, eles foram fazer a experiência de casa em casa e aí foram surgindo os grupos de oração. Então nós podemos dizer que os grupos de orações hoje, aliás, sempre, vem sendo a base da Renovação Carismática. Com certeza. Não existe renovação carismática sem os grupos de oração, porque os grupos de orações da Renovação Carismática são a célula da Renovação Carismática. São os grupos de orações da ECC que constitui essa corrente de graça, essa espiritualidade carismática dentro da igreja. Então, eles são a célula que sustenta a Renovação Carismática Católica, os grupos de oração. Muito bem, então nós já sabemos aonde nasceu a Renovação Carismática. Então agora nós vamos falar, né, desse segmento que é um conjunto de carisma, de várias características que distingue de outros movimentos. Exatamente. Então a Renovação Carismática Católica ela se distingue das demais pastorais e movimentos da igreja na sua identidade carismática. E qual é a identidade da Renovação Carismática Católica? Batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas e a vida em comunidade. Essa é a identidade que define a Renovação Carismática Católica. Muito bem, então apesar de existir várias características dentro da Renovação Carismática, nós podemos dizer que esses 3 pontos que você citou é o DNA da Renovação Carismática. Com certeza. Isso não quer dizer que em outras comunidades, outros grupos ou pastorais em movimento da igreja não tem pessoas batizadas com o Espírito Santo. Tem sim, mas esse tripé define e identifica a Renovação Carismática como nós conhecemos. Né? É o DNA realmente da Renovação Carismática, o batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas e a vida em comunidade.
Até porque, como o senhor já falou agora há pouco, o espírito não está preso. De jeito Então, nenhum. não é só dentro da renovação que ele age. Nós estamos aqui falando sobre a renovação porque é o movimento que nós fazemos parte. Isso. É o nosso carisma. É o né? nosso carisma, é isso mesmo. E aí, nós estamos aqui trazendo para você porque nós, com propriedade, podemos falar porque fazemos parte. Exatamente. Né? Muito bem, então, vamos falar agora um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. Pronto. Esse é um dos pontos que hoje em dia é muito discutido. Dentro da igreja, fora da igreja, por outras espiritualidades, né? O batismo no Espírito Santo, ele é completamente bíblico. Ele é também constante na vida da igreja, na tradição apostólica, e a doutrina católica, que é o Catecismo da Igreja Católica, esse livro aqui, esse calhamaço de livro aqui, atesta também o batismo no Espírito Santo. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? No vídeo anterior, eu falei a respeito de um documento que o Papa Bento XVI tinha escrito, o documento de Melines, né? Onde ali ele definiu de maneira brilhante e maravilhosa e definiu o que é o batismo no Espírito Santo, diferenciando do batismo no sacramento. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com a terceira pessoa da Trindade, é uma abertura à graça de Deus para que a pessoa seja preenchida com os carismas do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é uma abertura pessoal da pessoa com o Espírito de Deus. Literalmente. Muito bem, então nós podemos entender que Deus usa a renovação carismática, assim como usa em outros segmentos também, mas usa a renovação carismática como um canal para que as pessoas possam perpetuar, né, as pessoas que fazem parte de grupo de oração da renovação carismática, elas possam perpetuar a cultura de Pentecostes dentro da nossa igreja. Com certeza, nós não temos nenhuma dúvida quanto à cultura de Pentecostes que Deus tem levantado dentro da Santa Igreja, que é esse mover com a renovação carismática católica, onde muitas pessoas têm feito essa experiência do batismo no Espírito Santo e que tem fundamentação na Sagrada Escritura. Por exemplo, quando a gente pega Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas 3,16, Marcos 1, versículo 8, João capítulo 1, versículo 33, Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas 24, 49, nós testificamos ali o batismo no Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista é o precursor do batismo no Espírito Santo, porque ele está falando a respeito de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e ele dizia naquela ocasião que estava batizando com água, mas depois dele viria alguém que é muito mais forte e poderoso do que ele, e este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai testificar isso lá no capítulo 1, versículo 33 do Evangelho de São João, o profeta João Batista. Né? Ele vai dizer: sobre quem viste descer o Espírito Santo, é esse que batiza com o fogo do Espírito. Muito bem, então, se você que está aí nos assistindo está gostando, eu não vou pedir não, vou pedir que meu irmão peça. Peça para os nossos irmãos aí o like. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir posteriormente, dê o seu like, o seu joinha aí no nosso vídeo, no nosso canal, né? Isso vai melhorar muito aqui as nossas catequeses e aprofundamento sobre os temas que nós estamos tratando. Então, você que também pertence a grupo de oração, você que tem essa espiritualidade carismática, dá o seu joinha, compartilhe também esse vídeo para que muitas pessoas reavivem a sua fé e a sua espiritualidade carismática. E não se esquece de se inscrever. Se inscreve aí e ativa lá o sininho para chegar as notificações. Muito bem, meu irmão. Então agora eu vou fazer uma pergunta que nós sabemos, mas aqueles que nos assistem, de repente não está sabendo, vai saber agora. Qual é o objetivo do batismo no Espírito Santo? Pronto. O objetivo do batismo no Espírito Santo é nos tornar cheios dos carismas do Espírito, certo? Para que a gente possa, então, dessa maneira, colocar para o bem comum, ou seja, para a edificação da igreja, as graças que nós recebemos com esse batismo espiritual,
certo? Então é aí onde entra uma expressão grega chamada de plero, aliás, né? Que significa cheio e derramando. Ou seja, por isso significa que o Espírito Santo está sempre se derramando na vida daquele que recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, significa que esse batismo é ininterrupto. Com certeza. Aquele que provou está sempre ali provando e partilhando e vivendo no Espírito. Com certeza. Muito bem. E aí, junto com esse batismo, nós conhecemos todos os carismas, né? Que nós chamamos também de dons do Espírito Santo. Com certeza. Então, essa é a segunda característica da renovação carismática. Nós vimos a primeira, o batismo no Espírito Santo, agora a vivência dos carismas. O que são carismas? A palavra carisma vem do grego carismata, que significa dom. Ou seja, é aquele poder que o Espírito Santo derrama sobre a pessoa para que ela comece então a levar a mensagem da palavra de Deus com muito mais ousadia, com muito mais força, com muito mais energia. Então, os dons do Espírito Santo, ou os carismas do Espírito Santo, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, certo? São os atributos que o Espírito Santo derrama sobre a vida das pessoas para a edificação da igreja. É tanto que naquele texto o apóstolo Paulo vai colocando de um por um os dons que o Espírito Santo dá para os fiéis e que estes dons eles devem ser colocados para o bem comum da igreja, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Os carismas devem ser colocados a favor do bem comum, ou seja, para a edificação da igreja. Muito bem. Mais uma vez eu peço, se estiver gostando, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. E agora, meu irmão, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu sei que nós já falamos no vídeo anterior, mas eu queria que, como nós estamos falando sobre os dons, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo e a efusão no Espírito Santo. Pronto. O batismo no Espírito Santo, nós já falamos, certo? Que é a experiência com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Só que muitas pessoas talvez possam até confundir essas expressões, batismo no Espírito Santo. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Certa vez eu fui questionado por uma pessoa que é também da igreja, serve no altar da igreja, o que era esse batismo no Espírito Santo, se era um outro sacramento. E eu expliquei para a pessoa que não era de maneira nenhuma um outro sacramento, mas uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que derramamento do Espírito ou efusão, porque ambas as palavras são sinônimos de batismo no Espírito Santo. Se a gente pega o livro do profeta Joel, capítulo 3, nós vamos ver lá ali que o profeta está falando do derramamento do Espírito. Essa mesma expressão, derramamento do Espírito, vai aparecer lá em Atos capítulo 2, que é quando Pedro, já cheio do Espírito Santo, ele fala para as autoridades de Jerusalém, para toda a comunidade judaica, que aquilo que eles estavam presenciando não era porque os apóstolos estavam bêbados, como estavam pensando, mas sim era o cumprimento da profecia de Joel. E o apóstolo São Pedro, então, ele vai falar da profecia de Joel, que nos últimos dias Deus estaria derramando o seu Espírito. Veja o termo, derramarei do meu Espírito, ou seja, derramamento é efusão. Efusão é batismo no Espírito Santo, sobre toda a carne. Então, quando a gente pega o Catecismo da Igreja Católica, nós não vamos encontrar a expressão batismo no Espírito Santo, de maneira nenhuma. Nós vamos encontrar a expressão efusão do Espírito Santo. Por exemplo, lá no número 2819, como eu falei no vídeo passado. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão, ou seja, o derramamento, o batismo no Espírito Santo. Está no Catecismo da Igreja Católica para você conferir, meu querido e meu amado irmão. Inclusive, esta efusão também é defendida pelos pais da Igreja, certo? Muitos deles, Orígenes, Tertuliano, Santo Tomás de Aquino vai falar também sobre isso, embora ele não seja um dos pais da Igreja, mas um grande teólogo dentro da Igreja, o autor da Suma Teológica, né? Então, outros pais da Igreja vão falar também sobre essa efusão do Espírito Santo, e que na concepção deles
a efusão do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo já era dado na iniciação cristã, certo? Logo após o batismo sacramental, a recepção da Eucaristia e a confirmação do Espírito Santo, certo? Então, para não ficar nenhuma dúvida, efusão do Espírito Santo é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. Então, meu querido e meu amado irmão, continuando sobre a efusão do Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 696, vai tratar disto quando pega a palavra de São João Batista, o precursor do Messias, que pregava no espírito de Elias, e dizia o seguinte. Então diz aqui o seguinte, no Catecismo da Igreja Católica: João Batista, que caminha diante do Senhor com o espírito e poder de Elias, anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse Espírito do qual Jesus viria trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. É sob a forma de línguas que se diria de fogo que o Espírito repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes. Então, o Catecismo da Igreja fala desse derramamento, desta efusão do Espírito Santo. Um outro parágrafo que também trata desta efusão do Espírito Santo, já com o nome de plenitude, é lá no parágrafo 1287, aonde o Catecismo da Igreja vai dizer para nós: ora, esta plenitude do Espírito Santo não devia ser apenas do Messias, mas devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito Santo, promessa que realizou primeiramente no dia de Pentecostes, em seguida, de maneira mais marcante, no dia da Páscoa, e em seguida de maneira mais marcante no dia de Pentecostes. Então, repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Então, a partir de Pentecostes, a igreja continua vivenciando também esse derramamento do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo ou derramamento do Espírito Santo tem fundamento tanto nas Escrituras quanto na tradição da igreja e também no catecismo da Igreja Católica. Muito bem. Então, nisso tudo aí está o alicerce da renovação carismática. Nisso tudo está a identidade da renovação carismática. Então, eu quero aqui dizer que muitas outras coisas nós podíamos falar aqui, né, sobre os dons, sobre os carismas, mas ficará para um próximo vídeo, né, porque aí nós podemos ir trazendo bem explicado. Mas de forma resumida aqui, nós colocamos aqui a identidade da renovação, quando ela surgiu, como nasceu e quem fundou. Agora, meu irmão, você vai dizer para nós quem fundou a renovação carismática. O fundador da renovação carismática católica é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Diferentemente de certas seitas ou congregações religiosas ou outros grupos e movimentos dentro da igreja que teve um fundador, teve um precursor, a renovação carismática não teve fundadores. Teve o Espírito Santo que fundou ela e posteriormente pessoas que foram colocadas como líderes que se mantêm até hoje sucessivamente no decorrer dos anos à frente dessa corrente de graça. É isso aí. Então, tá aí o fundador da renovação carismática, o Espírito Santo de Deus. Eu quero até aqui deixar uma frase de uma dessas pessoas que foi usada pelo Espírito Santo. A frase diz assim: o Espírito Santo é a tua vida e tu não pode fazer nada de bom sem ele. Essa frase é da beata Helena Guerra. Isso, a patrona da renovação carismática, aliás, a apóstola do Espírito Santo, como é tida dentro da renovação carismática. E com certeza nós vamos fazer um vídeo também sobre ela, sobre a sua vida e uma das suas obras que é maravilhosa dentro da renovação carismática, os Escritos de Fogo. Muito bem, amém. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, nos ajuda a melhorar
esse canal, né? Mais uma vez, como no outro vídeo, quero pedir desculpa pelos barulhos externos. Como eu disse no vídeo anterior, nós ficamos aqui em um espaço perto da rua, e aí quando passa carro, moto, às vezes carro de som, e aí todo barulho sai no nosso vídeo, mas nada que venha atrapalhar, impedir de que vocês possam entender aquilo que nós estamos trazendo para vocês. Amém? Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Você que sempre vem com os seus esclarecimentos aqui, me ajudar para que as pessoas possam compreender melhor o conteúdo que nós trazemos aqui. Amém? Amém. Eu agradeço novamente o convite por estar aqui, e a você, meu querido e meu amado internauta, você que vai assistir esse vídeo, procure fazer a experiência do batismo no Espírito Santo. Procure um grupo de oração na sua paróquia, na sua cidade, e faça essa experiência. Busque essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Porque, como nosso Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 11, o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, peça o Espírito Santo na sua vida, e que você possa caminhar sobre os carismas do Espírito Santo, vivendo sobre as moções do Espírito Santo. Ele é o santificador, ele é o renovador da nossa vida espiritual. E se você quer saber melhor aquilo que nós estamos falando aqui, acessa lá o site da Renovação Carismática, RCC Brasil. E aí você pode entrar no site e conhecer melhor a Renovação Carismática. Você não vai só saber da identidade, você vai conhecer toda a obra, todo o trabalho, porque a Renovação Carismática tem todo um segmento. Tem a renovação nacional, tem a renovação estadual, a renovação diocesana, né? Na nossa diocese, nossa coordenadora Valquíria, e todo o segmento, até chegar nos grupos de oração. Então, vai lá, acessa a página RCC Brasil, que você vai conhecer melhor a renovação carismática. Amém? Glória a Deus. Um prazer estar na sua companhia. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, com a graça do Espírito Santo. Deus abençoe, foi um prazer. Então nós vamos fazer a oração do Espírito Santo aqui, né? E que o Espírito Santo possa derramar muita graça, muita luz, muita bênção sobre cada um de vocês. Vem, Espírito de Deus, promessa do Senhor, vem cuidar do filho seu. Vem, tua água beberei, nascerei de novo, novo homem eu serei. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.